muitos anos, né, Bolsa? E ele hoje bate um papo aqui em nome dos produtores rurais, aqui que estão fazendo esse movimento de tentar fazer com que os surdos lá em Brasília ouçam o Rio Grande do Sul. Mas tá difícil esse negócio. Osiar, muito bom dia. Como é que tá, meu amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes do programa Primeira Hora aí. Sempre é um prazer aí estar junto contigo aí e dentro da Rádio Acústica aí, que sempre é a nossa parceira em todos os pleitos. Pois é, Osiar, a gente fica assim, a gente acha que as coisas vão ser rápidas, movimentos, as manifestações, e está se prolongando. A questão do arroz foi uma coisa interessante, né? Há muito tempo atrás, em um ano, final do ano, início do ano passado, o governo federal tentou importar arroz logo depois da nossa enchente. Se não fosse os gaúchos em especial a levantar a bandeira e ameaçar blindar o negócio, nós tínhamos arroz tailandês com marca do governo e preço pré-definido. O governo dizia naquela época que o Rio Grande do Sul tinha dito, não sei quem foi o que falou, que nós não teríamos arroz. Por isso que o governo ia fazer uma atitude linda, maravilhosa, de comprar arroz tailandês para encharcar o nosso Brasilzão de arroz baratinho, sem qualidade e sem segurança alimentar, porque a gente não sabe como é que os caras plantam lá, né? Graças ao movimento se estancou isso, mas parece que o governo sempre olha para o outro lado como o inimigo da trincheira, mas ao mesmo tempo, quando dá superávit de balanças comerciais, é o agro, é o arroz, é a soja que conseguiram isso. Como é difícil esse discurso, né? Na realidade, o produtor, ele vive um governo que não enxerga o agricultor como a pessoa que abastece a população de alimento, que barateia isso, porque se tiver que não produzir, importar, fica mais caro. E o arroz nós somos o maior consumidor de arroz da América Latina, né? Inclusive da América do Norte, incluindo. Então hoje o arroz é muito importante para o Brasil, né? Exatamente por isso. E outro fator também de importância é a questão do Estado, né? O Sim. Estado do Rio Grande do Sul produz 70% do arroz nacional e não existe o governo falar, porque não é todo o Estado que tem capacidade de produzir arroz. É a metade sul do Estado do Rio Grande do Sul, de um Estado que não é dos maiores da federação. A metade desse Estado produz arroz, 70% do arroz do país, vamos dizer que é produzido. Esse arroz, além de ser consumido, ele é importado. E claro, nós temos os países do Mercosul que também participam do nosso mercado, já que eles têm um mercado pequeno e eles acabam participando do mercado nosso, né? A gente já vem passando por isso aí junto com o Uruguai há anos. O Uruguai também começou a ter dificuldade na questão do arroz, em questão de preço, começou a aumentar o custo de produção deles. O Uruguai hoje procura outros mercados, procura arroz especiais. São coisas que nós vamos ter que trabalhar, mas eu digo assim, o governo, a gente tem que estar correndo para resolver essas questões aí. Eu acho que a Federarroz foi muito assertiva, né? Foi uma luta muito grande contra o governo, né? É uma entidade contra o governo, não é contra, mas é argumentando. E às vezes tu argumentar com certas pessoas que não conseguem ter o entendimento porque botam a ideologia acima de tudo, fica mais difícil ainda da gente convencer. Mas foram convencidos. Mas eu falo do produto, né, que bem ou mal, subindo 10%, 15%, baixando 10%, é um produto extremamente barato no prato do consumidor, né? O arroz mesmo, vou comer um prato de arroz e feijão. Tu vai pesar isso e transformar isso em gramas e em preço, né? O preço do arroz, quando nós, vamos dizer assim, nós tivemos essa questão aí que nós, eu acho que historicamente eu não me lembro de nós ter passado por um momento em que o governo veio nos atacar por causa do preço do arroz. E abastecimento a gente sempre falou, né? Porque é que nem nós estamos dizendo aí, o abastecimento de arroz vamos dizer, tu tendo uma remuneração, vamos dizer, que satisfaça o produtor,
o abastecimento não vai faltar. Agora, quando isso não acontecer, bom, aí pode acontecer de nós diminuirmos. Mas hoje não tem isso aí, o arroz custa 35 centavos a refeição, e nós somos, pelo estudo, um estudo que foi feito, que agora tem que atualizar, porque o arroz baixou aí praticamente 30% para o produtor e 10% para o consumidor, né? Houve esse delay aí de diferença, mas eu digo assim, o arroz hoje, nós somos o 85º país em preço de arroz, né? Eu até uso um exemplo do Japão. O Japão esse ano passou por uma dificuldade. Ele tem um estoque que é para tu ver a fragilidade do nosso mercado de arroz. Nós estamos falando em muita oferta, a indústria nos trazendo isso, o varejo nos trazendo que tem muita oferta, e nós estamos falando aí de um estoque que não passa de 60 dias de consumo. E aí eu estava te dando o exemplo do Japão. O Japão tem um estoque regulador para catástrofe, porque eles já sofreram várias. Nós, graças a Deus, somos um país que não temos isso. Então eles têm um estoque de praticamente um ano de arroz, que é um cereal de alto consumo dentro do país, com a cultura de consumo, e transformando em reais, só para o ouvinte entender. O arroz deles, o saco de 5 quilos de arroz no Japão foi de R$ 78,00 para 135, transformando em reais, né? O ien para reais. E aí o governo, depois de 30 anos tendo um estoque para a catástrofe, abriu mão desse estoque para botar no mercado, para regular esse preço do arroz, para voltar para R$ 78,00. Nós estamos falando isso em reais. Nós vivemos num país em que se compra um saco de 5 quilos de arroz por R$ 15, R$ 16 nesse momento aí. Então a diferença é muito grande da visão de países com pouco, que pensam na produção e que pensam no abastecimento, do que o nosso país. O que eu vejo, Volz, assim, e isso foi motivo ontem da palestra que teve lá do Cindy Lojas, e a questão da regularidade. Tu não tem uma regularidade. Diz assim, eu vou comprar uma máquina, um trator, eu vou começar a produzir. Eu sei que daqui a 4, 5 anos há uma normalidade, há uma segurança no que diz respeito a um processo de compra, a um processo de venda. É claro que o clima nós não podemos fazer isso, mas eu sei como é que vai traçar o juro, pode baixar meio ponto, um ponto, mas tu tem uma segurança nisso. Aqui tu tem um negócio seguinte, agora estão pensando na página 2025, 26. O pessoal está preparando a terra para plantar agora em setembro, outubro, e tu não sabe, as entidades estão dando dicas, tu não sabe o que o governo está pensando, porque é um ano de eleição, e o ano de eleição daqui a pouco tem que baixar a comida a qualquer custo para ganhar voto. Quer dizer, tudo é uma questão difícil de tu entender um ano para frente. Agora tu imagina tu falar 5 anos para frente. E mesmo aí tu vai lá, tu vê um produtor. Eu falo do arroz, falo do tabaco, a mesma coisa. A família toda vai comprar um trator ali, uma baita de uma compra da história da família. Mas tu não sabe o que vai ter no ano que vem, daqui a 2 anos. Não, nós vivemos uma incerteza sempre. E essa questão toda aí, vamos dizer, quem tem que fazer isso? Nós estamos fazendo um trabalho, Federal Arroz, assim, vamos dizer, nos últimos anos aí, principalmente nos últimos 12 anos, que a gente está fazendo um trabalho aí muito bom dentro da Federal Arroz, inclusive com a abertura da colheita, trazendo conhecimento para o produtor, além de ser que antigamente era um evento, vamos dizer, de político, teoricamente, para dar voz, para dar imagem para nós. Hoje não, hoje é um evento técnico. Então nós estamos vendo, e nós estamos fazendo esse trabalho aí, a Federal Arroz fazendo esse trabalho, inclusive junto ao governo aí, tentando tecnicamente explicar para eles como é que funciona a nossa cadeia. E a gente tentando trabalhar isso aí, trabalhar o produtor. Nós somos produtor hoje no estado, são 8 mil produtores, né? Tu sabe que 75% desses produtores são pequenos produtores. Vou me dizer uma coisa, a Federal Arroz tem um papel super importante, mas nós temos uma entidade histórica no Rio Grande do Sul, que é o IRGA, que tem 2 trabalhos, o IRGA. Primeiro, ele tem um trabalho de pesquisa, de aprofundamento, de geração de novas sementes, tecnologia para frente, e foi uma das realidades no Rio Grande do Sul de ter ganho
competitividade, melhoria do plantio, do resultado, graças à pesquisa, né? Isso nós temos que sempre primar por isso aí. Tu acreditas que o IRGA poderia ser um braço de alavancar a parte comercial do arroz, profissionalizar o IRGA? Porque a empresa, geralmente, a empresa trabalha pela sua marca, por isso. Eu estou falando de Estado, representando 8 mil produtores. O IRGA ser uma mola propulsora economicamente comercial, uma ação comercial, ou o IRGA continua assim, esse negócio meio embaralhado, que tu não sabe bem, além da pesquisa que faz muito bem, o IRGA nessa parte de Estado, representar o Estado do arroz? Eu vejo assim, ó, eu acho que o IRGA, vamos dizer, nos últimos anos aí, inclusive com o camaquense à frente aí, que foi o Rodrigo, né? A gente teve uma evolução muito grande no IRGA aí, vamos dizer, isso aí é um consenso de todos os produtores. A gente teve alguns ganhos, né? E depois de muito tempo o governo falando perguntando para os produtores se queriam fechar a entidade porque existe um imposto, né? Uma taxa que é uma obrigação, não é compulsória, tá? O CDO, que é pago pelo produtor, e que agora ele está sendo, vamos dizer, antes era o dirigente lá, o presidente do IRGA, fazia um projeto para usar 30% desse valor, vamos dizer, ou até menos, e os outros 70% caía no Caixa Único da União. Sim, do Estado, né? Era uma arrecadação do Estado. Hoje não, então a gente, vamos dizer, fazendo projetos. Então, assim, ó, eu vejo o IRGA... O plano de carreira foi uma vitória do Rodrigo, né? Que foi muito bom, né? Que anos se pedia isso. Isso é um outro ponto que eu ia te dizer, que é exatamente isso aí. A gente está, vamos dizer, pessoas desmotivadas trabalhando dentro do IRGA, perdendo, os bons profissionais perdendo, e hoje então há uma reversão disso aí. Eu vejo o IRGA num papel muito importante. O ano passado já foi feito um trabalho forte do IRGA em termos de consumo, né, usando isso aí, os meios de comunicação, as redes sociais aí, para que aumente o consumo de arroz no país. E em cima de derivados também é um trabalho que tem sido feito. E eu vejo assim, a gente tem trabalhado, inclusive eu participo da comissão de mercado do Conselho do IRGA, a gente tem batido nisso aí para o IRGA ter um papel na parte comercial, abrir mercados. Não, é isso que eu ia... A minha pergunta era justamente isso. Eu digo, o IRGA recebe um valor de vocês, produtores. Tem uma gestão que tem que fazer a gestão disso, fazer a gestão dos técnicos, fazer a gestão de pesquisa. Mas ele podia ser o cara que botar na sua mala o arroz brasileiro e vender para o mundo, ser o indutor disso, de novas exportações, novos mercados. Eu vejo o IRGA meio passivo nisso sentido assim. É uma diretoria pouco política, está ali, está aí coisa, mas não é uma coisa profissional de venda de arroz. Isso que eu pergunto para ti bem claro assim, isso não poderia o IRGA ser um grande indutor de vender o Brasil para fora, o arroz brasileiro? Não, com certeza. Existe uma campanha aí, inclusive a gente vai entrar com a Biarroz tem uma campanha de arroz beneficiado, a gente deve de entrar com uma campanha de arroz em casca, porque hoje nós temos que equilibrar isso aí, né? A gente tem uma parte da indústria ociosa, a indústria tem uma questão tributária também do Estado, que é uma bandeira da Federarroz e dos produtores, porque nós precisamos também que a nossa indústria esteja forte e consiga competir no mercado brasileiro todo, e também na exportação. Mas a gente vê essa campanha aí, ela tá se criando. Eu acho que o Bonotto agora deve de entrar reformulando talvez alguma coisa aí em cima vamos dizer, já que ele foi a primeira mudança foi ele. Eu acho que vai entrar, espero que entre um time dele aí, e que esse time dele entre pessoas técnicas aí que nos ajudem a abrir esses mercados, porque hoje a gente vê o seguinte, a questão do arroz, por exemplo, tá se abrindo indústrias de etanol no estado para trabalhar, por exemplo, com produtos que nem a soja. Aí seria biodiesel, mas de etanol estão trabalhando com a questão do trigo que não está sendo usado para pão, trigo, ração. A gente também tem condições de trabalhar
com arroz que não é de consumo. Existem variedades de arroz que podem abastecer usinas de etanol, que produzem 30%, 40% mais do que nós já estamos produzindo, e nós estamos produzindo muito bem. Eu estava vendo hoje até isso aí, a nossa média do país vai ficar em 9 mil quilos, a média do Mercosul em 7.200, saiu até na revista Planeta Arroz agora. Então, assim, nós estamos acima da média do Mercosul. E o Uruguai também é um país que atingiu médias iguais à nossa. Então, isso é uma coisa que a gente já está produzindo bem. E são nichos que a gente pode abrir. Até a questão da área de mercado, a área plantada de arroz, ela tem que passar por isso. A gente organizar essa cadeia, porque o governo jamais vai fazer isso. Então, assim, que nos outros países, muitos países que têm desenvolvimento, a agricultura, ela é organizada pelo governo. Aqui nós não temos essa... Mas isso vai ter que partir de próprios produtores. Não adianta esperar de governo isso. Então as nossas entidades vão fazer essa organização para nós ter uma oferta dentro do mercado organizada. E é exatamente isso que eu estou te dizendo, né, Fábio? Tu vê que no momento que nós tivermos uma remuneração adequada, o produtor vai plantar, nós temos área, nós temos tudo, nós temos tecnologia, olha o sucesso da lavoura, o sucesso que estamos conseguindo. Tudo. Volta, deixa eu perguntar uma coisa aí. Então nós estamos devagando aqui algumas coisas, mas eu queria entrar num outro assunto. Eu queria que me contasse a experiência de uma cooperativa, que é uma coisa nova para nós aqui na região. Como é que você tem visto nesses primeiros mexidos, primeiros ambientes de vocês aqui? Como é que os produtores, que antes cada um jogava sozinho, estão jogando através da cooperativa nossa do Arroz em Camaquã? Como é que está sendo essa primeira experiência? Uma coisa que a gente começou, a nossa cooperativa, quando ela nasceu, vamos dizer, nós não podíamos perder a unidade da CESA, que fazia que era o que o governo fazia aí, e muitos produtores. Então a gente fez esse trabalho. Eu acho que esse trabalho a gente, vamos dizer, tentou divulgar, o começo de tudo eu me preocupei muito com pequenos produtores, porque o produtor pequeno de 3 mil sacos, 2 mil sacos, por exemplo, aqui do Banhado, nós temos uma colônia aqui histórica, né? Nossa colônia do Banhado foi uma reforma agrária histórica, aí um começo de reforma agrária, e reforma agrária feita na época para produção, e tem muitos produtores ainda pequenos ali, e eles não conseguem acessar ou viabilizar a construção de uma unidade pequena de armazenamento. Então era uma oportunidade, mas alguns entraram, outros não, mas a gente viu isso aí que tá sendo muito positivo, viu, Fábio? O que eu quero te dizer nisso aí é que o começo... É uma experiência para todos vocês nova, né? Tudo é novo, mas assim, o começo foi difícil, às vezes teve vários momentos de dificuldade se nós iríamos conseguir vencer e se nós íamos convencer os produtores a embarcarem nesse projeto junto com nós de fundar essa cooperativa. Mas hoje a gente tem essa visão assim, que não é só minha e de todos os 76 cooperados que nós temos, entendeu? A gente tem essa visão assim de quanto foi importante, inclusive para a questão da exportação. Vou te dar um exemplo agora. Ontem eu estava vendo isso aí. Nós já expedimos ali em torno aí de 430, 440 mil sacos que nós armazenamos de arroz. 160 mil nós já expedimos para exportação. E no mercado interno vendemos praticamente 10. Quer dizer, o mercado interno está sendo abastecido pelo próprio produtor que já depositou na indústria. Isso. E nós estamos dando essa opção da exportação. Quando vai para a indústria, ele tem que ser só o beneficiado. A indústria não exporta a casca. Entendi. E o mercado tem uma segunda nós muito nos bom tornamos uma opção para a casca. Eu fico imaginando aí, agora o Mânica também contando, união de cooperativas na indústria, uma grande indústria de biodiesel lá em Cruz Alta, né? 1 bilhão e poucos milhões de reais vai ser investido lá
graças à cooperativa, ou seja, são vários sócios que aquilo entende que se juntando dá resultado. Bom, só para terminar, eu queria falar contigo sobre o seguinte, como é que está o assunto amanhã? Tem reunião em Brasília, Federarroz, com ministérios, para tentar descobrir, achar um jeito de nós tratarmos aí a securização, o preço do arroz. Qual é a expectativa que vocês têm? Bom, a questão do governo foi o seguinte, quando nós tínhamos o arroz a R$100, cento e alguma coisa, 110, no momento ali 105, o governo entrou com um contrato de opção a R$87 para pagamento em agosto. Isso nos sinalizou uma baixa de preço e hoje nós estamos vivendo isso com um objetivo que o governo tinha de baixar o preço, né? E a dificuldade que o produtor está tendo hoje, que nós estamos vendendo arroz aí abaixo do nosso custo de produção. O custo de produção aí está, vamos dizer, tá exposto aí para todo mundo, já todos os órgãos, o CPEA, o IRGA, todo mundo já lançou. Então hoje a nossa média de produtividade com o custo de produção está abaixo daquilo que nós temos que tá remunerando. Então, assim, um dos pleitos aí é que o governo então volte com esses contratos. Eu acho que entre hoje e amanhã vai ter essa reunião lá em Brasília para resolver isso aí. A questão da securitização, a gente vê que existem muitos produtores com dificuldades, né? Eu acho que tu tem como trazer isso aí, vamos dizer, pontualmente, conseguir ver e avaliar quem realmente está precisando e trazer isso aí. Isso é muito importante, porque a cadeia... A gente, vamos dizer... o Reis mesmo, que é um senador que fala, nós falamos sobre a securitização que foi feita anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? Completou agora, o ano passado, completou 20 anos a securitização. Eu digo assim, tu pegar a produção do Brasil de alimentos nesses 20 anos, passa por essa securitização. Isso é uma coisa que foi colocada. Então, é um investimento que o governo faz no abastecimento e hoje, não só no abastecimento, né? Nesses 20 anos, nós nos tornamos os maiores exportadores de soja, de milho, anos sim, anos não, produção de... O arroz nós começamos a exportar nesses 20 anos, nós não exportava arroz. Exatamente. Ontem na conversa é justamente sobre isso. A cadeia produtiva do arroz não tem o lobby, por exemplo, da indústria automotiva. A indústria automotiva parou de vender carro, o governo entra com subsídios e promoções e juros subsidiados do BNDES a quase dado, para que não mantenha a cadeia. Nós aqui temos dificuldade do lobby de fazer a coisa acontecer. Realmente... é difícil tu trabalhar num Brasil onde quem grita mais ganha mais, e é difícil. E chega um momento de que o produtor está precisando botar a máquina na terra hoje, para produzir daqui a 2 meses, iniciar a produção. Não tem subsídio, não tem gente que perdeu tudo, lavouras de soja, principalmente perderam nas secas passadas. E nós temos uma parte do Rio Grande do Sul que ainda não teve tanto leso que foi a nossa região, né, Gil? Mas a outra parte do Rio Grande do Sul toda foi muito, muito devastada na questão da agricultura. E a expectativa da Federarroz em Brasília é tentar, até sexta-feira, trazer alguma notícia, é isso? É isso aí. Até sexta-feira deve vir alguma coisa que... vamos dizer assim, não era o melhor. O melhor eu acho que seria nós ter exportado mais, mas eu vejo assim, a questão por exemplo, um exemplo que tu usou da indústria para o produtor. A indústria de automóveis, se tu pegar hoje, que abriu muitas marcas, né, desde o governo Collor, mas se tu vai pegar antes do governo Collor, aí nós tínhamos uma mão, eram as indústrias de automóveis que nós tínhamos no país. E nós temos, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, e não responsável por 100%, mas por 70% da produção de arroz do país, nós temos 8 mil empresários. São empresários, né? E nós temos que juntar a indústria de automóveis sendo numa mesa com 5
resolve. E resolve o assunto. E aí e hoje nós vivemos, assim, eu digo que a Federarroz vive um momento vamos dizer, de desafio, né? O novo presidente deve assumir agora dia 1º de julho, o Denis Nunes, e um grande desafio que nós temos é esse: nós temos que negociar com o governo e temos que convencer os nossos produtores, por exemplo, no arroz, a agirem em bloco. Porque eu sempre digo assim, ó, nós temos uma commodities, as nossas atitudes têm que ser em bloco. E aí esse bloco vai ter o resultado individual para cada empresário, para cada produtor. Agora, onde dividir? Aonde nós não conseguimos agir em bloco, aí nós temos uma dificuldade maior, e, enfim, é isso aí. Esse é o Zé Lugaray aqui batendo um papo comigo, ele que comanda aí a nossa cooperativa do arroz em Camaquã e também produtor rural, amigo de muita gente, sabe como é que funciona. E nós estamos trazendo esse bate-papo para o pessoal entender um pouquinho, né? Porque às vezes um produtor rural está na beira da rodovia fazendo um protesto e muitas vezes a gente não entende o que é que tem por trás disso, né? Mas eu que não planto nenhum grão de arroz, nenhuma planta de arroz, obviamente o impacto, por exemplo, aqui na rádio, de parceiros que estão conosco aqui, estão a depender do arroz. Por isso que o sucesso do arroz acaba mexendo a cadeia do supermercado, do açougue, do barbeiro, da loja de roupa e assim por diante. A gente tem que entender um pouquinho o que está na nossa volta, mesmo que a nossa função não seja diretamente da economia do arroz. Mas nós temos que entender, né, Afonso? Com certeza. Eu acho que, vamos dizer, todos nós vivemos isso aí, né? Lembrando, por exemplo, tua família, tua mãe, ela amava uma planta muito. Então isso aí é uma pessoa que trabalhava no comércio, com vestuário a vida toda, mas tinha esse amor pela planta. Então isso aí é uma coisa que tem que trazer para nós, e o produtor tem isso aí, de ter esse sentimento pela produção, pela planta, pelo ser vivo que tu produz, e sustenta a família e tudo isso aí, o comércio da cidade, tudo depende disso aí. Exatamente. Zé, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Fábio. Sempre é um prazer estar aqui junto contigo aí, um grande amigo, e sucesso na nossa rádio aí.